Olá, meu nome é Daniela Meneghelli, eu sou gestora de marketing. Estou aqui gravando mais um episódio do nosso Podvest, é o podcast do Madam. A partir de hoje, a gente vai começar uma série especial sobre as provas do Enem. Cada episódio, a gente vai discutir uma área específica de conhecimento. Hoje, vamos falar sobre ciências humanas e eu estou aqui com 3 professores incríveis do Madam. Bravin, Alba e Paula. Boa tarde, é um prazer ter vocês aqui, viu? Obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Faz parte do pacote. Faz parte, né? Ai, muito bom. Hoje a gente vai conversar sobre tudo aqui. Vou começar com a Paula. Paula, você é nossa professora de geografia. Você pode falar pra gente o que os alunos podem esperar da prova do Enem? Então vamos lá. É uma prova que cada vez mais tem contextualizado. Eu acho que os meninos vão concordar comigo. A prova de humanas é a prova mais contextualizada entre as diferentes disciplinas de todas. A gente não espera nada diferente disso nesse ano. Uma mistura de história, sociologia, filosofia, geografia. Para a parte de geografia, vai me decepcionar muito, vai me frustrar demais se não vier muito recheada de mapa, gráfico, tabela, porque isso é muito facilmente explorável numa prova que pretensiosamente é colorida, né? Então, eu espero uma identidade visual mais marcante e mais forte do que ano passado. Então, habilidade visual, interpretar legal um gráfico, uma tabela, um mapa, isso é algo que tende a ser mais cobrado com uma prova, que tem uma vantagem de ser colorida. Certo. E Bravinho, você é nosso professor de Sociologia e Filosofia. O que a gente pode esperar? Assim, tem uma tendência? O que os alunos podem ir preparados para a prova? Existe, como Paula disse agora há pouco, já faz alguns anos que essa prova de ciências humanas e agora sociais e aplicadas, de acordo com a nova nomenclatura, a interdisciplinaridade. Se existe uma prova do Enem, dessas divisões dele, que apresenta essa interdisciplinaridade, é a prova de ciências humanas. As questões são muito intrincadas, embrincadas, misturadas. Na verdade, separar muito claramente, salvo conteúdos que são bastante específicos, por exemplo, pluviograma, ou uma questão sobre curva de nível, ou relevo, ou uma questão que trate de um evento mais específico da história, ou teoria sociológica, ou história da filosofia, mas de resto as questões elas estão muito amarradas. Questões, por exemplo, que tratam de trabalho e as novas tecnologias, elas podem muito bem ser analisadas a partir da ótica da sociologia quanto da geografia, por exemplo. Questões que pedem, por exemplo, a relação entre saberes tradicionais e um contexto histórico, como caiu ano passado, uma questão sobre uma doença que acontecia na Bahia do século XVIII, e o papel do Estado e o conhecimento da produção de um tratamento para isso. Mas, além desse caráter interdisciplinar, existem certos conteúdos que realmente têm uma presença quase que fixa na prova. Por exemplo, as questões relacionadas a movimentos sociais e a luta por direitos, quer sejam políticos, sociais, então está muito presente. Por exemplo, o papel da mulher e a luta pelos direitos, como caiu ano passado, numa questão temáticas como o feminicídio, por exemplo, e a construção desse problema que afeta a sociedade brasileira. Então, essas questões relacionadas a movimentos sociais, luta por direitos civis, a construção política, a noção de Estado, essas questões, elas são realmente bastante presentes na prova. Sim. Beleza? Beleza. E Alba, você é nossa professora de História. Quais os conteúdos mais frequentes dessa disciplina nas provas? Bom, historicamente, os conteúdos que mais caem são Segundo Reinado, República Velha, Vargas e Regime Militar. Embora, falando em interdisciplinaridade, a prova de História, o conteúdo de História, ele é um elemento norteador da prova de Humanidades, né? Porque para falar de qualquer um desses assuntos que nossos colegas aqui falaram, eles usam como embasamento o contexto histórico. Então, é importante que o aluno, mesmo que ele não domine
especificidades do conteúdo, ele entenda em que momento aquilo aconteceu. Isso vai dar o tom da assertiva correta, né? Porque tendo consciência de que período aquilo ocorreu, você sabe o que não é possível marcar, e isso já é um grande avanço na prova de história, né? Mas eu estou, este ano, assim, apostando além das questões de direitos, né? Direitos humanos, direitos das mulheres, eu tenho uma sensação de que a Constituição de 88 e a ligação entre os direitos, a alteridade da natureza, sabe? Ligar as questões ambientais, cruzando com a prova de geografia, eu acho fortíssimo, considerando o ano que a gente teve tão difícil, né? E que tem desde o início do ano, então é bem provável que possa cair. Então, a minha atenção especial é para história um pouco mais recente, considerando a nossa estreia aí de direitos ambientais na Constituição de 88. Então, o que vocês falaram, assim, muito do que vocês falaram, dá a entender que a prova é cada vez mais conectada, né? Sim. Não dá mais para separar a pergunta. É isso mesmo? Não dá mais para separar a pergunta de geografia, de sociologia, de história? Eu diria o seguinte, que a gente tem provas em que isso ainda é muito cisionado, isso é muito dividido. Por exemplo, o pessoal de natureza tem uma dificuldade muito maior do que a nossa de falar que eles têm uma prova realmente extremamente conectada. Você consegue ver biologia, consegue ver química, consegue ver física. Na nossa, não. Por quê? Porque as nossas disciplinas são essencialmente derivadas do mesmo ninho. Nasceram mais ou menos no mesmo lugar, né? São disciplinas irmãs. E a conexão entre elas fica muito visível, fica muito latente, fica muito clássica. Óbvio que tem conteúdos de especificidade, como o Bravin colocou, mas eu te diria que 70% da prova é comum às 4 áreas de conhecimento. É uma prova muito feliz nesse sentido. Apesar de muito cansativa, apesar de extremamente textual, apesar de vir no mesmo dia que uma prova de linguagens e que uma escrita de redação, apesar desses fatores do cansaço, ela é uma prova onde eu consigo sentar com 30 habilidades e eu consigo ver as 30 habilidades em cada uma das questões. São 30 habilidades para 45 questões, então há habilidades que possam ser repetidas. E aí eu concordo totalmente com você, que eu acho que as habilidades ambientais, a competência 6, que é uma competência toda de meio ambiente, ela tende a aparecer em mais de uma questão. Então, se isso não tiver no crivo da revisão dos meninos, no olhar certeiro deles, vai aparecer 30 habilidades, vai, invariavelmente. Algumas delas, inclusive, podem se repetir, mas as 30 vão aparecer. E em humanas, se eles sentam com a habilidade, se eles sentam com as competências, eles têm um norteador perfeito para a prova de humanas. A mais perfeita na minha concepção, onde dá para ver perfeitamente mesmo o que está escrito, o que é cobrado. Então, se ele estuda o conteúdo, ótimo, maravilhoso. Se ele estuda o conteúdo e estuda a habilidade, ele está dominando a prova quase como um todo. E falando de competência e habilidade, que também está na minha pergunta aqui, a gente pode listar as principais competências que o aluno tem que ter, né, na prova de ciências humanas? Não vou perguntar direcionado, não. Tá. Cada um aqui agora pode falar. Por exemplo, quando você direciona para a própria sociologia ou para a filosofia, mas sem perder de vista a interdisciplinaridade, por exemplo, a competência 1, que trata da questão cultural, e aí, por exemplo, da construção da cultura e da identidade da sociedade brasileira ou de outros cantos, mundo afora. E a própria presença da cultura em meio à sociedade, a cultura material e cultura imaterial, a presença disso ao longo da história, a relação do homem com a natureza, a questão ambiental, ela tem marcado presença constantemente. Quem não se lembra daquela questão cuja resposta era a letra C, dos objetos abaixo, qual deles representa um patrimônio cultural material? A panela de barro das paneleiras de Goiabeiras. E ano passado, uma questão que pegou um trecho de um texto da professora Tristão, Marta Tristão, da UFSC, que falava da relação do homem com o manguezal aqui das tradições. Então, essa competência 1, ela é muito presente. A questão da cultura, no cruzamento da sociologia, da antropologia, da história e da própria geografia.
Sim. A competência 4, que trata do entendimento das transformações tecnológicas e o reflexo disso no mundo do trabalho, por exemplo. Então, como nós vimos na prova ano passado, questões falando sobre essas transformações no mundo do trabalho em decorrência das inovações tecnológicas. Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, esse lance dessa chamada acumulação flexível do capital. É um clássico, né? Todo ano um modelo produtivo ali norteando o negócio. Sim, é um clássico, sim. né? Cai. Ora Fordismo, ora Toyotismo, mas ele está sempre presente. E não tem como separar também esse lance do trabalho, da vida humana. E a competência 5, que trata justamente de usar dos conhecimentos históricos para entender a luta pela cidadania, da democracia e o próprio papel da ética nas sociedades mundo afora. Aí, outros conteúdos, por exemplo, de filosofia, como a questão da ética ou a filosofia da moral. Então você tem os filósofos do utilitarismo, Kant e a deontologia, e a aplicação disso nos dias de hoje. Por exemplo, filósofos como Hans Jonas, de uma vertente deontológica, mas que defende um princípio da responsabilidade na preservação do meio ambiente. E um outro chamado Peter Singer, de uma vibe mais utilitarista, mas que defende o direito dos animais. Por exemplo, trata da questão do aborto, da eutanásia, que são assuntos que estão na ordem do dia. E a luta pela democracia, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, passando pelos movimentos sociais como estratégias de luta para garantir isso. Então, está ali o tempo todo presente. E o papel do Estado, da Igreja, de elementos que conduzem, né, de alguma maneira, as sociedades nesses eventos de transformações sociais. É muito importante perceber que há mesmo uma espécie de estrutura maior, né, que pode inverter a lógica. Nem sempre as mudanças vêm de baixo para cima. Muitas delas, ao longo da história, vieram de cima para baixo, e aí perceber as adaptações, as consequências disso nos dias de hoje, né? A gente vive num país extremamente violento, que banaliza a violência porque está montado sobre mais de 300 anos de escravidão. Então, perceber isso, né, ter essa visão crítica, a criticidade, é uma coisa muito importante para fazer uma prova do Enem. Agora, a Paula falou sobre o tempo. É realmente muito longo, né? Experimentar fazer uma prova dessa, até se testando, a gente com mais bagagem de tempo de leitura, é muito cansativo. Mas tem uma vantagem nisso aí, que é um fator que faz muita diferença na redação. Vamos dar um pitaco aqui na redação. É que quando você faz uma prova de humanidades, no mesmo dia que você escreve, você tem um vocabulário lindo à sua disposição. Com certeza, então, ajuda. Não é? Então você ali, porque mesmo que você tenha isso no seu repertório, no dia da prova, com toda a atenção, né, com tempo ali de desgaste, você poder relembrar isso com textos bem escritos, porque a seleção do Enem é muito bacana, e você poder usar parte disso para elaborar melhor as suas ideias, eu acho que só se complementam. O cansaço vai ser um preço pequeno a se pagar para ter essa vantagem no dia da prova. Isso aí é muito legal, né? A questão da cidadania, você tem uma competência para falar sobre a formação política, a estrutura de cidadania. Poxa, o artigo 6º é o clássico que os meninos usam como repertório de redação, né? Então, há uma ferramenta ali dentro das questões que vão ajudar na escrita. A competência 2, ela fala muito sobre a interação do homem com o meio, né, as características físicas do espaço. Aí entra a temida geografia física dos meninos, essa parte cartográfica aparece lá na competência 2, mas a galera precisa ficar muito tranquila. A cartografia do Enem, então, o nosso aluno especificamente é um aluno extremamente preparado para fazer a cartografia do Enem. Por quê? Porque ele está preparado para a cartografia mais sinistra de todas, que é a cartografia da FUVEST e da Unicamp. Então, cara, se você foi preparado para mais alta cobrança, fique muito tranquilo, fique muito sossegado. A cartografia do Enem, a geografia física do Enem, ela não é um problema. Ela não é um bicho de 7 cabeças, ela aparece na C2, competência 2. Na 6, na do final, é meio ambiente puro.
é a integração com o meio, é como o homem modifica o meio, como o homem recebe as modificações que ele mesmo criou desde 1750. A gente tem falado de antropoceno frequentemente, meio que um novo período de eras geológicas, onde o homem é considerado um grande evento que mudou completamente os rumos do planeta. Então, como que você usa uma competência 6 como algo geográfico, se eu não posso ignorar que essas transformações são fatais para o planeta no pós-1750? Então, os impactos são muito grandes. É fantástico. Como tudo é muito conectivo, tudo muito conectado. E a escolha do primeiro dia, embora cansativo, você falou perfeitamente, embora cansativo, é um ponto super positivo. Porque uma prova ajuda a outra, é um apoio muito bacana. É usar a prova, é entender a prova como sua amiga, né? Sua aliada também, né? Eles não conseguem ver isso e a gente super compreende, né? Você vai falar para alguém que vai ter que escrever, passar limpo, marcar um gabarito, ler 90 questões, mas a gente sempre conversa com eles sobre a beleza dos textos. Sim. Ano passado foi um tapa. Era um texto melhor do que o outro. Sim. Emocionante. A prova a curadoria de temas do ano passado foi emocionante. Eles não conseguem enxergar isso porque eles estão no olho do furacão. Mas assim, verão depois. Verão. E o impacto positivo fica neles, né? Porque ninguém sai de uma prova do Enem do jeito que entrou. A gente sai sempre melhor. Porque, para nós, professores também, né? E a habilidade que eles têm de trazer o cotidiano, a cultura marginal, os clássicos, é lindo demais. É muito bonito ver. Legal. O que eles fazem. Há poucos dias atrás, a gente acompanhou os meninos na prova do ITA, né? E aí, numa das coisas que a gente falou com os meninos foi, né, ler a prova. Dentro da prova tem questões fáceis, médias e difíceis, né? Então, vai nas fáceis, localiza as questões, vai pelas questões, faça primeiro as fáceis, depois as médias, porque tudo vale o mesmo tanto. Vocês dão alguma orientação para os meninos na hora da prova? Você falou da questão do tempo, né? Você falou do repertório que tem até ali que pode ajudá-lo. Mas tem alguma orientação assim? Pula as questões mais difíceis? Ou primeiro já lê a resposta para ler a questão? O que vocês orientam os meninos? Olha só, eu acho que cada um tem uma dinâmica própria para fazer a prova, né? Mas assim, uma coisa precisa existir um eixo, uma espinha dorsal quando se fala de uma prova de 90 questões mais uma escrita de redação. Não pode errar questão fácil. Isso é terminantemente proibido. Isso é letal. Tem alunos que têm um número de acertos muito grande, uma nota muito baixa, muito aquém do que eles esperavam, mais de 35 acertos de 45. Gente, é acerto pra caramba, né? Mas aí você tem uma expectativa de uma nota alta e não chegou na nota que você esperava. Por quê? Porque você errou questão fácil. Então você vai abrir a prova, você vai fazer tudo que é fácil. Deu dor de cabeça, o texto é muito longo, você vai precisar reler, você não vai fazer numa primeira passada. Porque eu preciso que ele chegue na questão 90 e acerte uma questão fácil na 90. E ele não vai fazer isso se ele for queimando fosfato, se estressando, nem com questões médias. Que são aquelas, eu sei, mas eu não lembro, tá, criança? Então segue o baile. Embora. E passa volta. adiante, né? Se ele não fizer isso, ele se desgasta antes das 60. E é bom ter um intervalinho, que ele mesmo, né, o próprio candidato ou a candidata possa administrar bem esse tempo, porque o intervalo é como se você estivesse numa questão difícil, diante de uma explosão. Então tem uma fumaça que te impede de ver o óbvio às vezes, e aí você vai errar a questão fácil. Então é preciso administrar o tempo para que você tenha espaço para respirar, para se acalmar, para pensar em uma outra coisa. Eu sei que o tempo é curto, mas diante do caos, a chance de erro aumenta, né? Eu sugiro realmente que passe os olhos na prova. Verifiquem, então, tente fazer uma curadoria das questões, verificando as mais tranquilas e enfrente as dificuldades que aparecerão inevitavelmente. Respire, dê uma trégua para si, tome um gole de água, se for preciso, dê aquela levantada, vá até o banheiro, e para que você então se acalme e que então volte tranquilo para responder as questões. Então essa é uma situação. Como Paula disse, cada um tem uma estratégia, desenvolveu ao longo do ano, resolvendo 50, 100, 200, 300 questões de ciências
humanas que simulados, sejam. Né? Do final de semana. Finais de semana. Então, não é agora que, pelo amor de Deus, vai me deixar vai inventar a roda aos 45 do segundo tempo. Disse que é interessante. Fazer. Não, esquenta com isso não. Não garra com isso troço não. Respira fundo, treina. A escola interessante das aulas de yoga, então de aprender a respirar e tranquilizar-se. Vá na vibe dos estoicos, não deixe a emoção te balançar nesse momento. Super em alta os estoicos. Super em alta. Então é isso, confia no processo. A gente já trabalhou bastante esse ano, agora é aproveitar e fazer uma boa prova. Ô, gente, vocês avaliam isso mais ou menos parecido? Como tem deixa e dica e algumas coisinhas, alguns pequenos sinais nas referências dos textos de questão? Sim. Botou o texto, aí vai colocar de onde esse texto foi tirado. Gente, isso é uma Às fonte vezes, incrível ali, né? de dado. A Não época, deixa. o nome do autor, pelo amor de Deus, Eu olha costumo isso. falar isso, não deixe de ler as legendas do texto, ali as referências, porque se você então li o texto, mas não entendi, mas você vai lá, a autoria do texto, é de Jeremy Bentham ou de Kant, já acendeu a luzinha, eu sei que esse filósofo é de tal corrente. A gente já sabe o que não pode ser. O que não pode ser. O que Isso não é muito pode precioso. ser. E a outra coisa, né? Eles têm uma necessidade enorme, a gente entende também. Eu quero acertar porque eu sei o conteúdo. Muitas vezes, gente, e não se deve negar e nem deixar de lado essa dica que é fantástica. Vai ter muita coisa que você vai marcar correto, muitas questões que você vai levar para casa no bolso, porque você soube achar 4 questões erradas. E isso é mérito. Eu falei isso sobre mais isso essa mérito. semana com um aluno. Isso é mais mérito, porque você fez Você resolveu 4 não acertou análises e você marcou uma. Eles não valorizam Não muito valorizam. isso, porque acham assim, eu não sabia, eu acertei. Eles vêm assim, olha, professora, eu acertei, mas eu não sabia que era ela. Eu fui porque as outras, eu falei, então você sabia. Muito longe. Né? Isso Tem outras duas habilidade. coisas que talvez mereçam ser também ditas aqui, que é o lance do casamento sem direito a divórcio. Eu sempre repito essa frase com os alunos, porque a questão diz, de acordo com o texto, segundo o texto, então, casamento sem direito a divórcio. Ou seja, você não pode deixar, não é o que você imagina ou o que lá o blog do Carlão falou, é o que o texto está dizendo para você. Essa é uma situação. A segunda situação é você não deixar se levar por suas convicções, suas ideias, seus valores, que muitas vezes uma questão está pedindo para que você então faça uma análise daquele contexto e aí você diz, mas isso está errado. Eu sei que está errado de acordo com os valores tal, mas a questão pede uma análise disso. Então não se deixe levar pelos seus, aqui, o que você acha certo, é importante seus valores, mas na realização de uma prova, fique muito atento ao comando da questão para ver o que ele está pedindo realmente, porque pode apontar para um caminho e você está olhando para outro. Exatamente. Perfeito, o que me dá o gancho para outra pergunta. Quais são os erros que o aluno deve evitar, né, na hora da prova? Por exemplo, você acabou de falar aí, né? Lê a questão, né? Observa de acordo com, né? Não deixa o seu ego aí, talvez. Não deixa. Tomar conta. Que outros erros que são comuns na prova de ciências humanas e até ao aluno estudar também? O que ele deve evitar aí nesse estudo aí? Infelizmente, ou felizmente, na verdade, é que a prova, por exemplo, de ciências humanas, ela vai apertar justamente na questão do vocabulário.
Então, a molecada tem uma dificuldade, muitas vezes, muito grande em utilizar certos conceitos ou entender certas palavras que derivam do grego. Você lembra do depreende-se? Depreende-se. Um ano, um belo ano, de repente, não mais que de repente, os caras colocaram numa edição específica depreende-se do texto, que não era uma palavra do vocabulário do jovem naquela época. Naquele ano, os meninos falaram, nossa, mas eu fiquei numa dúvida tão grande do que é depreender. Meu Deus, é uma palavra que eu nunca ouvi falar, que não faz parte do meu vocabulário. Tá, ok, mas vai pro contexto. Depreende-se do texto. Se trocasse por você interpretou e compreendeu o que a respeito do que foi colocado, você tem um vocabulário paralelo. E minimamente você vai conseguir cortar um monte de coisa que você realmente nunca ouviu falar e que não faz nenhum sentido. Dicotomia. Nossa. E aí e nesse momento agora de revisão que começou e que vai persistir agora até a prova do Enem, eu tenho feito com os guris, a pedido deles, na verdade, um vocabulário filosófico. E um vocabulário filosófico. Então, termos como deontologia, teleologia, epistemologia, ontologia, e já caiu numa questão do Enem sobre esses pré-socráticos, perguntando justamente lá o caráter ontológico presente. Eles elevam o nível, né, da prova, assim, não é uma linguagem tão tranquila, mas já que a gente está falando de revisão, é fazer o máximo de exercícios que for possível, porque a intimidade com a palavra é do seu treino, né? Então, e eu peço para os alunos uma coisa que eu adoto, inclusive hoje, quando eu estou lendo qualquer livro de qualquer ordem, encontrei a palavra que não sei o significado, busco saber, anoto no próprio livro, na questão, e utilizo na minha primeira oportunidade. Então você vai ser aquele adolescente, aquele jovem. O culto na hora do jantar. Paulatinamente. Bom, mas na hora do jantar, com a família, é a hora de mostrar, inclusive, que os investimentos na sua educação estão valendo. Vamos usar esses nomes, essas palavras nessa hora. De vez em quando eu brigo com isso com os guris, porque se a aula terminasse naquele momento, eles iriam embora pelo menos com a palavra nova. Sim. O lance dos portugueses fizeram o périplo africano. Então você pode chegar. E o lance do beneplácito. De Dom Pedro, eu falo com os moleques, você chega agora em casa, ou aproveita no final de semana, peçam para os pais deixarem vocês irem até o shopping para fazer o périplo da praça de alimentação. A chance de eles deixarem é maior. Não, mas para isso você diga o seguinte, eu preciso do seu beneplácito, papai e mamãe, para fazer o périplo no shopping. A outra coisa também muito comum é analisar, é diferente de comparar, que é totalmente diferente de compreender. De também relacionar. Exato. E tudo isso vai ser cobrado porque isso é habilidade. Isso não é competência, isso é habilidade. E assim, como é uma prova muito bem construída, existem distratores muito fortes, que seriam mais ou menos compostos assim. Eu estou perguntando sobre a cor interna dessa caneca que a gente tem. Mas aí, nos distratores, a caneca é branca. A caneca é branca? Ela é branca. Isso não está errado. Só que, se a pergunta é sobre a cor interna, vamos descartar. Por que eu vou caçar outras coisas que estão... A prova do Enem, ela não precisa ter 4 alternativas erradas e apenas uma certa. Ela pode ter 5 alternativas corretas dentro da composição dos seus respectivos conteúdos. Plausíveis. Mas apenas só uma que responde. Depreendida da proposta. Perfeito. Brilhante, eu acho que você iria muito bem na prova de geografia. Menina, constantemente eu sou paga para isso. Esse período agora de revisão, como a gente está falando, né? Agora a gente começa quarta-feira, né? A revisão que vai até a véspera da prova. A segunda prova. Né? Alguma orientação, assim, que vocês, para um menino que, de repente, não conseguiu estudar como ele deveria,
para ele focar agora na revisão, ou o próprio aluno que está estudando agora o ano inteiro, de repente está preocupado que não aprendeu essa ou aquela, o que ele faz? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ver o que eu não aprendi, ou eu tenho que revisar algum conteúdo. Que orientação vocês dão para esse momento de revisão? Você sabe que eu penso que meus colegas estão mais, talvez, foquem na parte que eles precisam do que falta. Seria isso? Eu acho que, para além disso, né, se você não entendeu realmente cartografia... não é o momento. Tipo, tem coisas que não fazem... Eu, por exemplo, tem coisas que eu realmente não tenho afetividade, que eu não tenho proximidade, ou que, enfim, não são para mim. Uhum. Ótimo, então qual é a lógica de você se desesperar com um imenso conteúdo gigante que você domina, porque a cartografia é um calo para você. Ok, potencializa aquilo que você já tem de bom, porque dentro disso vai ter um universo de coisas enormes para você revisar. Olha as prioridades, né, os assuntos de maior relevância que vão aparecer na revisão da gente, né, a gente vai focar nas coisas mais relevantes e, se possível, é isso que diferencia o Enem das outras provas todas. Imprime a matriz de referência. Coloca as habilidades e as competências junto, no seu iPad, no seu caderno. Tenta identificar aquilo. E, assim, prioritariamente, na minha concepção, como a gente não tem tanto tempo, a curadoria de questões que deve nortear as revisões são questões de um padrão Enem. Você quer se testar? Que maravilha. Você quer uma questão mais difícil? Aí você vai pegar uma FUVEST da vida para colocar na sua revisão agora, você está fugindo completamente da trilha. Né? Escolha coisas que são coerentes. Seguro, né? Exato. Então, focando nisso, nessa parte do otimismo mesmo, de acreditar que você vai conseguir fazer uma boa prova, porque você não está começando agora, você está revisando agora. Eu acho importante que ele também consiga visualizar o quanto que ele cresceu ao longo do ano, o que ele já conseguiu dominar. Eu acho que é importante visualizar escrevendo, assim, quais eram os meus déficits no começo do ano e que eu já consegui. Exato, a minha carência. O que eu consegui? Eu acho que essa injeção de otimismo faz muita diferença também. Não é para a gente se iludir e ignorar aquilo que a gente está com dificuldade. Mas perceber de onde você partiu e onde você está, eu entendo como um grande estímulo para a prova. Eu não discordo nem um pouco. Quem sou eu para discordar de uma coisa? Mas isto, você então dar uma olhada nesse momento de revisão. Existem estatísticas, uma série de situações dos temas justamente mais cobrados nas provas do Enem. Então, passa os olhos por ali, verifique esses temas que estatisticamente são mais cobrados e que provavelmente aparecerão nas revisões agora de véspera da prova, e vai ali, faça uma ticagem. Isso eu domino, isso eu não domino, isso eu domino, isso eu também, isso eu também, isso eu também. E tu vai ver, como o Alba disse, que boa parte desses conteúdos já estão ali na caixinha, guardados, só esperando a questão da prova aberta, ela brotar ali na sua frente. E com base nisso, então, dê uma olhadinha naqueles conteúdos que resta alguma dúvida, se aproprie do vocabulário. Se aproprie do vocabulário de ciências humanas, porque ele realmente é um calo no pé de muita gente. É isso aí. Tá certo. Nosso tempo já está acabando. Passa muito rápido, né? Passou rápido. Muito rápido. Nem o lanche chegou ainda. Nem chegou a comida, né? Eu queria saber se vocês têm uma orientação final aí para esses últimos 20 dias, né? Da prova. O que vocês gostariam de falar para os nossos alunos e para outros alunos também, né? Mas nem está chegando e agora, Dona Alba. Dona Alba que é psicóloga também, está acabando esse negócio. Isso. Não tem como não deixar de cruzar esses dois conhecimentos, assim, né? Saberes. Inclusive é uma dica importante aqui para a prova aberta, né? Para a prova de redação, a gente substitui o termo conhecimento por saber, que ele é bem mais amplo, decolonial e tem tudo a ver com o Enem, tá? Então, eu que acabei de usar indevidamente conhecimento, troquei agora por saber. É muito importante perceber onde você quer chegar, entender isso como processo,
né? Não é a hora da afobação, é a hora da confiança. Não há espaço mais para o desespero. Eu acho que eu sou uma aluna que fiz um vestibular e que passei mal no meu primeiro vestibular pelo desespero. Então eu sei o que é sentar diante de uma prova e não ter autoconfiança para resolver, né? E aí, como eu tinha um outro vestibular para fazer em uma outra cidade, e aí já tinha passado por aquela situação, fui bem melhor, porque eu fui sem pressão. Fui assim, eu vou tentar no ano que vem, então vou sem pressão. E deu certo, porque eu, assim, além de me preparar, eu fui sem nenhum distrator, no sentido de distração mesmo, né? Eu fui focada naquilo que eu sabia. Eu não estava esperando o pior, eu estava apenas esperando e fazendo a minha parte. E é isso que eu acho que o aluno deve fazer. Faz o que você foi treinado para isso. Você foi muito bem treinado para isso, né? Então, confia e vai, mesmo. Não é hora do desespero agora, não vai caber. Né? Acreditem ou não, quando eu fui fazer o vestibular, em 1992... Ai, tava nascendo. Na UFES. Ai, caramba, você me quebra. Em 92, eu levei um livro embaixo do braço para ir lendo lá na frente do portão da escola. Era o Inferno de Dante, a descida do cara até o inferno, mas... E não deixa de ser justamente um tipo de provação, mas que é realmente meramente uma etapa que tu vai então passar e você vai superar isso. E respira e justamente aprenda ou tente o máximo possível lidar com essas emoções que vêm agora, que irão aflorar, já que essa prova está batendo na porta. E conseguir, então, conciliar isso, um pouco de tranquilidade e o conhecimento que tu saberes que você adquiriu. Aprendendo aqui, usando aqui, ó. Saberes a que você, então, adquiriu ao longo deste ano, é isso, é a chave do sucesso. Não tem muito para onde correr. Eu acho que a grande questão é que a gente é historicamente muito pessimista com as coisas, né? Temos uma visão de achar que, eu não estudei tudo. Ótimo, deixa eu te apresentar uma realidade. Nunca existirá alguém que vai conseguir tudo. Eu acho que a grande beleza do processo é aceitar isso o quanto antes, mas entender que na trajetória que não foi curta, de um ano que não teve feriado praticamente, e que, gente, isso teve que ser usado a nosso favor e em nosso benefício, foi uma caminhada muito, muito produtiva e uma evolução. Isso que vocês falaram, não são as mesmas pessoas que começaram o ano, então leve tudo isso para sua mochila, coloque tudo isso dialético. No bolso. Exato, processo dialético. Coloque tudo isso construção. no bolso. E olha, lê, eu sei, marca, vai para a próxima, confia um pouco mais no seu taco. A gente tem uma tendência mas será que vai e confia no repertório construído, não ao longo de um ano, de uma vida escolar inteira, de uma vida, de uma existência com o meio que é muito maior do que um ano. Então pega esse repertório todo, que esse repertório vai servir. Eu acho que é essa a grande questão. Confiança, foco nesses últimos dias, atenção ao que está sendo falado com você. Muita coisa vai ser falado com eles nesses dias que estão para além das coisas que estão escritas. Escute, para humanas um bom bate-papo é uma aula perfeita. Então tudo isso é uma construção que acontece ao longo do caminho inteiro. Pega tudo isso e vai. Massa, muito bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Adorei vocês aqui no nosso podcast. Eu espero que vocês também tenham gostado, tenham aproveitado esse papo que eu achei que foi incrível. E acesse nossas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela e fique com a gente até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.